Então, acho que vocês estão vendo aí. Nossa senhora, me desculpem, tive que reiniciar o software, tá? Tive que reiniciar aí o software. Então, tava falando aí que calor, vamos falar de novo, calor, ele pode causar variação da temperatura através do calor sensível. Aqui para a prova eu quero que você lembre sempre do que macete, beleza? Do que macete. O calor latente, quando muda a fase, você vai lembrar do que mala, que mole, que meleca, né? Mudou a fase, nós estamos falando aí do calor latente. ml, massa vezes calor latente. Calor sensível é quando você muda a temperatura. Você usa aí o que macete. O que macete ele é mais popular na prova. Condução térmica é quando o calor passa de partícula a partícula. E tem uma coisa que é importante você saber. O fluxo de calor, ele é dado por K A delta T sobre E. Ultimamente ele tem botado essa formulazinha aí, tem colocado essa fórmula, você tem que saber se virar um pouquinho com ela. Ele não é de apelar, aí com respeito à cobrança de fluxo de calor, mas, né, essa fórmula ela é feia, é nojenta, então atrapalha um pouco. O fluxo de calor, a rapidez com que o calor passa, faz o quê? Depende da condutividade, que é o K, o material. O A é a área, o ΔT é a diferença de temperatura e o E é a espessura. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que usa isso. Condução, lembrando aí, galera, que chegou. Opa. Mais comum de aparecer em sistemas fotovoltaicos, sim, onde ele vai absorver energia, né, Danilo? E vai mandar fazendo corrente elétrica. A convecção é aquela que fala que o quê? Que ares quentes, né, fluidos quentes sobem e fluidos frios descem. E a irradiação é quando vem através de uma onda eletromagnética chamada infravermelho, como a gente viu na outra live, a de ondas. Essa é chamada onda de calor. Tá bom? Basicamente, esses são os conceitos principais. Vamos aplicar algumas questõezinhas. Qualquer pergunta você me faça, tá? Se o software ajudar. Enem 2021, que aconteceu no ano passado. Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração na direção do fluxo da brisa marítima, que deveria atingir a região dos mananciais. Mas ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical, que transfere para ela energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Galera, ela absorve energia deslocada para altas altitudes, então o ar vai subir. Dessa maneira, há condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez da região dos mananciais. Tá bom. A imagem apresenta os 3 subsistemas. No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há 2 mecanismos dominantes de transferência de calor. Entre o Sol e a ilha de calor, e entre a ilha de calor e a brisa. Quais são os mecanismos? Galera, entre o Sol e a ilha de calor, o que o Sol manda? Não é uma radiação para a ilha de calor? Infravermelho. E a brisa não é aquele ar quente que está subindo? Então, o infravermelho chegando é uma irradiação. E a brisa subindo devido ao fato de estar quente é uma convecção. Irradiação e convecção, letra A. Não é para complicar, isso aí aconteceu no Enem do ano passado. O último Enem ele cobrou aí essa questãozinha de convecção, irradiação e tudo mais, tá bom? Olha essa questão que bacana, gente, também no ano passado. Você olha para isso daqui, aí dá um certo desespero, bate um desânimo, né? Bate um desânimozinho, porque você vê aquelas fórmulas estranhas ali no texto.
mas é uma questão muito simples. O problema maior dessa questão, né? O problema maior dessa questão é o quê? A matemática, saber somar frações, né? Responde aí o que eu falei no chat, tá, gente? Legal, se não estiver escutando, como vai saber dessa minha pergunta? Na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante. Pois a panela que conduz mais calor, valeu, Danilo, a que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente. Com isso, há a economia do gás. Então, se tiver um fluxo de calor maior, há uma economia maior. A taxa de condução do calor depende da condutividade K do material, da sua área A, da diferença de temperatura ΔT e da espessura D do material, tendo dada pela relação o fluxo KA∆T sobre a espessura que ele chamou de D. É a mesma fórmula que eu mostrei para você na condução, só que ele ensinou. Professor, ela é horrorosa. Galera, põe isso na sua cabeça para qualquer prova que você vai fazer. Quanto mais feia a fórmula, mais vai assustar o concorrente. E às vezes até a gente. Mas você sabe que se ele fornecer uma fórmula estranha, quer dizer que você nem precisava saber. Ele está fornecendo ali. Em panelas com dois materiais, a taxa de condução é dada por A ΔT sobre D1 sobre K1 mais D2 sobre K2. Uau! Em que D1 e D2 são as espessuras dos dois materiais, K1 e K2 são as condutividades de cada material. É horrível a fórmula? Não vou mentir para você, mas ele forneceu. Se tiver dois materiais, você usa essa fórmulazinha aí. Os materiais mais comuns são o alumínio, o K é 20, o ferro, o K vale 8, o aço, o K vale 5, combinado com o cobre, cujo K vale 40. Tá bom. Compara-se uma panela de ferro, uma de alumínio e uma composta por meio da espessura em cobre e meio da espessura em aço, todas com a mesma espessura total e com a mesma área de fundo. A ordem crescente da mais econômica para menos econômica é... Percebe que isso aí não é ordem crescente, né? Se é do mais para o menos, é decrescente. Mas quem sou eu para julgar? Vamos descobrir as condutividades. Vamos lá. Panela de ferro primeiro, tá? Panela de ferro. É um material só? Vou usar a primeira fórmula. Como seria a condutividade para o ferro? Ka, qual é o K do ferro? Falou ali, 8. 8 vezes A vezes ΔT sobre a espessura D. Tá bom. Próximo. A panela de ferro, já calculei. Agora é uma de alumínio. A de alumínio, como é que vai ser o fluxo disso? K é um material só. Qual é o K do alumínio? 20. 20 vezes a mesma área A, variação da temperatura sobre D. Pronto. Agora o que pega é da mistura, né? Da liga que ele colocou aí de cobre, que eu vou escrever liga para ninguém derrubar a live. Cobre com aço. Todas com a mesma espessura total. Vou ter que usar aquela fórmula nojenta. Φ vai ser igual a ΔT sobre D1. Quem vai ser o D1? Vai ser metade da espessura, né? Posso chamar de D sobre 2? E qual é o primeiro? É cobre. Qual é o K do cobre? É 40. Mais metade da espessura com a condutividade do aço, que vale 5. Agora, se você gosta de frações, é só fazer essa conta.
A delta T, vou fazer passo a passo para vocês, tá? Aqui é D sobre 2 vezes 40, pode juntar, fica 80 aqui. E aqui D sobre 2 vezes 5, que vale 10. Galerinha, futuros aprovados, vamos fazer essa soma de frações aqui, tá bom? Só um detalhezinho, vamos fazer essa soma, já vai fazendo aí. Amor? Preciso do carregador, rápido. Carregador, cuida lá, do celular. Pera aí, não posso não, filhinha. Opa, tô de volta. Então, olha que bacana, gente, vamos fazer aqui a soma de frações, né? A delta T sobre... Aqui, tira o mínimo entre 80 e 10 é 80. 80 dividido por 80, 1 vezes D, D. Mais 80 por 10 é 8 vezes D, 8D. Tenho certeza que você sabe somar frações, né? Vou agilizar um pouquinho aqui. Posso multiplicar o 80 e dividir por D mais 8D, que é 9D. Então, da liga ficou 80 nonos de A delta T sobre D. Agora, a gente tem que saber quem é o maior e quem é o menor. Ele quer do maior, do mais econômico, tem mais fluxo, para o menor. 80 sobre 9 dá 8, alguma coisinha. Né? Porque não chega a 81. O 20 é 20. E o 8 é 8. O maior é o alumínio. O intermediário é a liga. E o menor é o ferro. Então vai ser como? Alumínio, cobre, aço e ferro. É a letra B que você marca. Essa é a mais difícil de hoje, tá, gente? Então, o que vem adiante acaba sendo bem mais tranquilo, né? Bem mais tranquilo aí para nós. Ok? Posso para a próxima? Posso para a próxima, gente? Posso avançar um pouquinho? O resto vai ser bem de boa. Vamos prosseguir. Qualquer pergunta você me faça. Essa aqui, que aconteceu em 2020, é uma questão mal feita, tá bom? Essa é mal feita. Mas vamos resolver do mesmo jeito. Não vamos fazer nenhum preconceito com ela. Beleza? Vamos lá. Os manuais do refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo a fontes de calor, como fogão e aquecedores, ou em local onde incida diretamente a luz do sol. Claro, não vai botar, né, o sol batendo na geladeira. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. Tá. Não é bacana, não é muito inteligente a gente colocar ali a geladeira, né, iluminada por sol ou perto de um fogão. Eu sei que nessa hora dá vontade de ir lá na cozinha ver como é que tá a sua geladeira. O não atendimento dessa recomendação resulta em um aumento do consumo de energia. Por quê? Galera, a melhor forma que eu vejo de atacar essa questão é vendo o que não faz sentido. Quais você não marca. Tá bom? Quais você não marca. Valeu. O fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução. Galera, se você está aquecendo o refrigerador, você está aumentando o fluxo de calor. Ele está falando que vai reduzir o fluxo de calor, gente. Aí é uma coisa que não faz muito sentido, né? Se ele fala que vai reduzir o fluxo de calor, tá fora de cogitação isso aí. Fora, né? Redução? Não. A temperatura da substância refrigerante. Galera, a substância refrigerante é aquela que está passando a serpentina lá atrás da geladeira, que você usa para esquentar o tênis, né? Que chegou molhado, ou roupa para secar. A temperatura da substância refrigerante no condensador diminui mais rapidamente. Galera, se você está esquentando o sistema, você vai diminuir a temperatura? Não faz sentido.
O fluxo de calor promove significativa elevação na temperatura do interior do refrigerador. Pô, até faria sentido. Quer dizer que ele está esquentando. Se ele vai esquentar, isso daí vai atrapalhar tudo. Não era para esquentar dentro do refrigerador. D. Pula, né? Porque isso daí faz sentido. A liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor. Liquefação é fazer líquido, né? Então você tem que deixar a substância refrigerante como líquido. Se você tem que ficar deixando como líquido, você tem que fazer o motor trabalhar mais. Foi isso que ele disse aí. Galera, lá dentro da geladeira, lá atrás da geladeira, o que você tem? Você tem ali a serpentina, por onde passa o líquido. Esse líquido passando vai retirar calor do sol. Concorda que essa substância que é líquido vai tentar virar vapor? Ela vai tentar evaporar e não vai ser legal? Então, para você forçar o sistema a liquefazer, você vai precisar de mais trabalho do compressor. Por isso que eles querem marcar a letra D no gabarito oficial. As correntes convencionais de proximidade do condensador ocorrem com mais dificuldade. Não, né, gente? Vai ser facilidade porque você tem mais fluxo de calor. Agora, a letra C não está totalmente errada, né? Você vai esquentar o interior do refrigerador porque você está esquentando o sistema. Mas o que eles querem marcar é a letra D devido a esse motivo que eu expliquei, que eu vou explicar de novo. O sol faz esse líquido querer evaporar. Esse líquido vai querer evaporar. Então o compressor vai ter que deixá-lo mais frio. Para deixá-lo mais frio, ele vai ter que trabalhar mais. E aí você acaba forçando a geladeira, né? Essa não é difícil, ela é mal feita. Uma questão bem mal feita, ele não explica muita coisa não. E a letra C também poderia, né, chegar a um consenso bacana. Tô vendo o chat, qualquer pergunta você me faça aí, gente. Vamos lá, vamos para cima, vamos para cima. 128, acho que é a penúltima que eu vou fazer com vocês, talvez. Mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, 26 a 28 graus Celsius, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal, é o peixe. Para manter a temperatura da água dentro do aquário, na média desejada, utilize dispositivo de aquecimento como termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts. Essa taxa pode ser considerada constante, já que a temperatura externa do aquário é mantida pelas estufas. Utilize para água calor específico 4 kJ por quilograma Kelvin e a densidade 1 kg por litro. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor da temperatura, né? Redução de temperatura. Tá bom, peraí. Tá, tem mudança de temperatura? Na prova, viu que tem mudança de temperatura? Você já escreve que macete. Que macete? E aqui o mais assustador é que a quantidade de energia, você vai fazer o seguinte. Potência não é energia pelo tempo? Então o calor é a potência vezes o tempo. O mais assustador dessa questão é isso. E vamos lá. Quanto que é a potência? 50 watts. Qual o tempo? 1 hora. 1 hora são 3.600 segundos. Qual é a massa? Galera, 50 litros. A densidade não é 1 kg por litro? 50 litros, então, equivale a 50 quilos. É água. Calor específico. 4 kJ. Quilo é 1000, né? Então é 4.000. Pronto. Achamos. Posso cortar esses 3 zeros? Não. Posso. Com esses 3
Vamos pegar os 50, eu vou dividir. 5 por 50 é 0,1. Vezes 36 dá 3,6. Posso pegar o 4 e dividir? 3,6 por 4 dá 0,9 graus Celsius. Letra C. Tá bom? Basicamente, que macete. Aí, qual foi o assustador que ele saiu da média, galera? Que a quantidade de energia é a potência vezes o tempo. E o tempo é 1 hora, 3.600 segundos. Cuidado com esses detalhezinhos de unidades. Tá bom? Dá um salve, gente. Dá um retorno pra gente poder prosseguir aqui. Fazer mais uma questãozinha aqui. Dá um salve. E aí, como é que tá? Alguma pergunta, gente? Tô vendo aí o chat, tá? Minha voz tá indo embora. Oi. Tudo certinho, beleza, Aline? Bom demais. Danilo, Gabi, como é que vocês estão? Deixa eu ver aqui, tem que chegar mais perto. Lilian, tranquilo, pode prosseguir? Beleza, vamos lá. Essa daqui, ela é outra maravilhosa. Cuidado com leitura, tá, galera? Ó, usar que macete não é difícil, mas aí ele bota uma interpretaçãozinha aí para poder testar a sua atenção. Simbora! Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir perda de calor. Tá, peraí, interpretação. Pegou 2,5 gramas de castanha, queimou e aí esquentou 350 gramas de água. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida de temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor excessivo da água é 1 caloria por grau Celsius, sua temperatura inicial era 20. Qual a temperatura final? Galera, olha o que eu vou fazer aqui, presta atenção, essa daqui acaba mais rápido do que você pensa. Ele vai queimar 2,5 gramas de castanha. Né? Na tabela, eu sei que 10 gramas de castanha são 70 quilocalorias, 70 mil calorias. Vocês percebem que 2,5 é 1/4 de 10. Ele manipula para dar uma coisa bonita. Então, olha que legal. 10 gramas tem 70 mil calorias. 2,5 é 1/4. Então, a energia que ele vai usar, basicamente, é os 70 mil dividido por 4. Porque 2,5 é 1/4 de 10. Se quiser montar uma regra de 3, não há problema algum. Entretanto, né, o Enem está analisando quem é que resolve de um jeito mais prático as questões. Mas ele não vai usar tudo. Ele vai usar só 50%. Então eu concordo que isso daqui vai ser metade. Certo? Metade. Pô, bacana, ficou legal. Essa é a quantidade de calor. Né, 70 mil por 2, eu posso dizer que é 35 mil sobre 4 calorias. Tá legal, ele quer a variação de temperatura, né? Que macete! Quantidade de energia: 35 mil quartos. Qual é a massa de água? 350 gramas de água. Calor excessivo da água, 1. Dá para descobrir a variação de temperatura? Dá. Vou dividir isso aqui. 35 mil dividido por 350 dá 100. Então sobra aqui 100 quartos. E 100 por 4 dá 25. Isso é o quanto ele aqueceu. Tem a opção 25? Tem, não marca. Porque no início era 20. Para saber o final, você tem que somar o quanto que tinha no início. Para marcar 45
graus Celsius. E ela acaba, tá bom? Acho que o mais assustador era ler a tabela e perceber o quê? Que 2,5 gramas de castanha é 1/4 dos 70 mil. Seria dividido por 4. Perceba que ele aproveita 50%, então você tem que botar um meio aí na frente. Minha malandragem, eu dividi 70 mil por 2 para ficar um 35 mil. Porque eu vi que a água tinha 350 gramas. E aí facilita a nossa vida, né, gente? Porque você está trabalhando com números múltiplos. Tudo bem, gente? Live de térmica. Live de térmica, sempre aparece térmica. Ajude live de térmica, sempre aparece térmica na prova. Sempre. E sempre aparece ondas. Mas ondas tem uma frequência maior do que térmica. Conforme eu acabei de mostrar aí para vocês, acabei chegando em 2019. Beleza? Tudo bem, gente? Só na paz? Acaba que eu não vou finalizar mostrando meu rosto não, né? Porque a câmera não tá querendo. Mas belezinha, gente. Todo mundo na paz. Dá o seu salve aí, tranquilão. É só pensar assim, gente. Que macete ou que mala. Normalmente que macete porque ele é mais popular. Tá bom? Beleza, show de bola, galera. Então é isso, meu povo. Espero que você tenha aproveitado, né? Tá vivo? Tô vivo. Tô vivo. E é isso aí. Galerinha, excelente noite para todos vocês. Vou deixar essa live gravadinha para o caso você querer relembrar alguma questãozinha, né? Tentando refazer em casa, beleza? Tchau, galera. Amanhã, circuitos elétricos às 8h30. Às 8h30, circuitos elétricos. Valeu, galera. Tô indo nessa. Falou!